Deixe-me primeiro ambientar aqui essa carta, porque é que ela foi escrita. No século I, quando um judeu se tornava cristão, ele estava sujeito a muitas dificuldades. Ele era expulso da sinagoga, sua esposa podia pedir o divórcio, ele perdia o emprego, ele podia ter os seus bens arrestados, era assediado pela polícia local, podia ser preso, torturado e eventualmente até morto. Isso por instigação dos seus próprios compatriotas judeus. A pressão para que os judeus convertidos abandonassem a Cristo e voltassem à sinagoga e ao judaísmo era muito grande. Muitos morreram porque não fizeram isso. Outros renegaram a Cristo, disseram que Cristo era anátema, maldito, e foram readmitidos nas sinagogas. A história da igreja está cheia de exemplos, tanto de mártires como também de apóstatas. Essa comunidade a qual a carta aos Hebreus foi escrita era uma comunidade que estava passando por esse tipo de pressão. Eles estavam sendo perseguidos, ameaçados, vários já tinham perdido seus bens, suas propriedades, alguns estavam em prisão, e havia a tentação de que, no meio de toda essa angústia, de todo esse sofrimento, eles negassem a fé em Jesus Cristo. Então, o autor dessa carta, que nos é desconhecido, escreve com o objetivo de encorajá-los a permanecer firmes na fé em Jesus, em que pesassem todos os sofrimentos, dificuldades e angústias que eles estavam passando. E ele argumenta de diversas maneiras. A principal é mostrar a superioridade de Cristo à religião judaica. Cristo é maior do que os anjos, que na teologia judaica tinha um papel preponderante. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior do que Arão. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de animais. Cristo é sumo sacerdote de uma ordem superior. Portanto, negar a Jesus e voltar para o judaísmo era uma perda, não somente aqui, mas também na eternidade. E aqui no capítulo 12, já no final da carta, ele traz um encorajamento para que eles perseverem, explicando o propósito daquele sofrimento. Porque, com certeza, na cabeça deles havia a pergunta: por que é que Deus está permitindo que eu passe por todo esse sofrimento, se eu fiz o que ele queria, que era amar o seu filho, crer no seu filho e aceitá-lo como meu salvador? Depois que eu me tornei cristão, eu estou sofrendo muito mais do que antes, quando eu não era. Por que Deus faz isso? Por que ele permite que eu passe por tanto sofrimento, tanta dor e tanta tribulação aqui nesse mundo, se ele então me recebeu como filho? Não deveria ser o contrário? Nós não deveríamos ser totalmente felizes, nossa vida então não deveria ter problemas, as dificuldades deveriam desaparecer, as muralhas ruir, os rios se abrirem? Mas não, diz o autor da carta aos Hebreus, na verdade é o contrário. Na verdade, Deus açoita todo aquele que recebe por filho, porque ele tem como objetivo nos instruir, nos educar e nos aperfeiçoar. Esse é o ponto aqui do texto que nós temos diante de nós, de que Deus é o próprio Deus que permite estas coisas e as usa para o nosso bem, embora no momento nós não percebamos isso. Embora no momento a dor seja grande, a angústia seja profunda, a tristeza entre no nosso coração, o que Ele quer é que através dessas emoções que invadem o coração na hora do sofrimento, que nós enxerguemos com clareza qual é o propósito de Deus, para que nós não desanimemos, para que nós não voltemos atrás e não abandonemos a nossa esperança em Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, que nós não vamos ler, ele coloca o Senhor Jesus como exemplo de alguém que suportou até a morte a luta contra o pecado e a contradição dos pecadores. Jesus é o nosso exemplo. Se Deus permitiu que o seu Filho amado passasse por todo aquele sofrimento, quanto mais a nós. Esse é o ponto. Olhem para Jesus como exemplo de alguém que, para fazer a vontade de Deus, ficou firme até a morte e morte de cruz. Depois do verso 4 até o verso 11, ele faz 4 ou 5 esclarecimentos sobre o propósito do sofrimento aqui nesse mundo, e ele termina nos versos de 12 a 17, exortando aqueles irmãos sobre como eles deveriam então se comportar no meio de todas aquelas dificuldades. Nosso tempo é limitado, eu vou passar muito rapidamente em cima desses pontos,
mas eu espero que num passo suficiente para que todos nós possamos perceber o argumento aqui e no final aplicar tudo isso à nossa vida. O primeiro esclarecimento que ele faz àqueles irmãos, com o objetivo de segurá-los na fé cristã, é que o sofrimento nunca é tão ruim quanto poderia ser. Verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vocês estão sofrendo, vocês foram presos, alguns estão sendo ameaçados, mas vocês ainda não tiveram que pagar com a vida. Ou seja, nunca é tão ruim quanto poderia ser. Então, às vezes, no meio da dificuldade, nós sofremos, nós sentimos o peso e nós reclamamos e nós achamos que é o fim, chegou no seu limite, que não dá para aguentar mais. E aqui o autor dos Hebreus diz, mas vocês ainda não tiveram que morrer por causa de Cristo. Eu sei que está duro, eu sei que é ruim, eu sei que dói, mas poderia ser pior. Poderia ser pior. A luta contra o pecado que ele fala aqui é a luta contra o pecado da apostasia, para não voltar atrás, a luta para ficar firme. E nessa luta, eles ainda não tinham agonizado até a morte, é isso que a palavra aqui, resistir, significa. É resistir com agonia, resistir com luta ferrenha, é isso que significa. Então, essa luta ainda não havia alcançado o clímax, que seria eles terem que pagar com a vida. É bom pensarmos nisso, porque quando estamos doentes, desempregados, num relacionamento conflituoso, a nossa tendência é pensar que não pode ficar pior. E a verdade é que pode sim. Pode sim. Não é tão ruim quanto você pensa. Sempre pode piorar. Então, não é hora ainda de desistir, porque você não lutou até o sangue ainda contra o pecado. Ainda pode ficar pior. Ainda não é hora de você desistir. Portanto, se levante. Não deixe que a dor, o sofrimento e a angústia que você está passando agora seja o epitáfio sobre a tumba da sua carreira de cristão, porque ainda tem muita coisa pela frente. Pode ficar pior. Não é hora ainda de dizer basta, né? Vou virar as costas, porque você ainda não teve que lutar até o sangue. Segundo esclarecimento que ele dá aqui, é que nós temos que essas provações, elas têm um propósito que só podem ser alcançados se nós entendermos e tomarmos a atitude correta. Versos de 5 a 6. Estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aqui ele está citando duas passagens do Antigo Testamento. No livro de Provérbios, capítulo 3, de 11 a 12, no livro de Jó, capítulo 5, verso 17. O argumento aqui é mais ou menos o seguinte: vocês estão esquecidos de que já no Antigo Testamento, Deus havia dito de que ele vai nos tratar como um pai trata o seu filho. Como é que um pai que realmente ama o seu filho trata o seu filho? Ele açoita, ele corrige e ele repreende. Portanto, não menospreze a correção de Deus, porque o que está acontecendo com vocês é isso. Deus está corrigindo vocês, corrigindo as deficiências da sua fé, as deficiências do seu comportamento, os defeitos de caráter. Só tem uma coisa que trata com isso: é a dor, porque o crente não aprende de outra maneira. Ele escuta sermão, vai para a escola dominical, lê bons livros, lê a Bíblia, mas só tem uma coisa que ensina de fato o crente: é o sofrimento. Por isso, não despreze a correção de Deus. É isso que o sofrimento serve. É para isso que a dificuldade vem. É para isso que a contrariedade vem, a dor, a angústia. As dificuldades, os problemas, é Deus corrigindo. Ele quer corrigir a sua vida. Sempre há alguma coisa que você precisa aprender. Precisa aprender a ser paciente, precisa aprender a ser humilde, precisa aprender a se desapegar das coisas desse mundo. Deus precisa arrancar ídolos do seu coração. E só tem uma maneira dele fazer isso. Por isso ele diz aqui as 3 atitudes que nós temos que ter diante da provação. Primeira, não esqueça
a exortação, verso 4, não é? Não esqueça a exortação de Deus. Às vezes nós esquecemos de que Deus tem um propósito. Então a gente esquece. Não esqueça, preste atenção. Segunda coisa, ainda no verso 5, não menospreze a correção que vem do Senhor. Menosprezar aqui seria endurecer o coração, seria não levar em consideração e, portanto, perder de vista o propósito de Deus. Então, não despreze a correção, preste atenção. Por que Deus está fazendo isso? Qual o objetivo dele? Qual a intenção dele? De que maneira eu posso aproveitar isso? Não considere isso uma coisa pequena. Não deixe que isso passe batido, mas atente para o fim daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E terceira coisa, ainda no verso 5, não desmaies quando por ele és reprovado. Reprovado aqui é no sentido de que reprovou mesmo, né? Você foi reprovado. Não no sentido de que com isso Deus vai lhe botar para fora, mas que ele vai botar você em repetência, né? Você vai ter que repetir, vai ter que fazer de novo. Isso dói. Então não desanime quando no meio de todas estas coisas você chegar à conclusão daquilo que Deus já sabia, que você tem que melhorar, que você tem que crescer, que não dá para continuar assim, que a sua vida precisa de mudança. Não desanime diante da dificuldade e diante do desafio que é o crescimento na vida cristã. Lembre, não despreze e não desmaie. Essa é a atitude correta que nós temos que ter, porque, ele diz a razão aí no verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Longe de ser uma prova de que Deus está com raiva de você, a dor, o sofrimento, a provação, a tribulação, a angústia, a dificuldade, a falta de saúde, os problemas financeiros, tudo isso é uma prova do amor de Deus, porque Ele está usando tudo isso para corrigir você, fazer você crescer, instruir você, formar caráter, lhe preparar para a glória e uma série de outros propósitos. Então, é uma prova do amor de Deus. Longe de ser uma prova de que Ele está com raiva de você. Porque Deus açoita todo filho que Ele recebe e Ele corrige a todo mundo que Ele aceita na sua família. Então, pode ter... Eu não quero enganar ninguém aqui. Se alguém aqui não é crente e está pensando em ser, eu já vou logo dizendo isso aqui. Tá? Então, se você pensa em aceitar Jesus porque sua vida vai melhorar, vai ser assim, paz, os problemas... Eu acho que vai ser o contrário. Acho que vai ser o contrário. Na hora que você entrar na família de Deus, então Deus diz, que bênção, né? Que coisa maravilhosa, você está aqui, agora é meu filho, vamos começar agora o processo de crescimento. Eu vou lhe fazer igual ao seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Então, para isso eu vou ter que serrar aqui, cortar aqui, emendar ali, esticar aqui. E só tem uma maneira pela qual Deus faz isso conosco. São as agruras dessa vida, gente. Não tem outro caminho. Nós sabemos disso. A gente lê, a gente estuda, a gente ouve, a gente canta, mas a gente sabe que se não for na prática, assim, no dia a dia, nós não vamos aprender isso. Então, na verdade, é uma prova do amor de Deus. Terceiro esclarecimento aqui, é do verso 7 ao verso 10, é quanto ao propósito das provações. Já falei sobre isso, mas aqui esses versículos nos dão em detalhes o objetivo de Deus a partir do verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eis aqui o propósito, então, da disciplina de Deus na vida, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui no verso 7 ele diz, é para a disciplina que perseverais. Disciplina aqui é o resumo de uma vida cristã disciplinada, madura, equilibrada, cheia do fruto do Espírito, cheia de domínio próprio. É esse o alvo de Deus. É para disciplina, ou seja, é para que vocês sejam pessoas disciplinadas, que vocês perseveram no meio do sofrimento, que vocês suportam, que vocês aguentam em oração.
O alvo de Deus é que vocês sejam pessoas disciplinadas, instruídas, maduras e preparadas. Por que ele faz isso conosco? Verso 7. Porque Deus nos trata como filhos. Pois que filho há a que o pai não corrige? Naquela época, filhos ilegítimos, eles eram sustentados, mas não eram treinados, nem disciplinados, nem corrigidos e nem educados. É por isso que é dito aqui, que se nós estivermos sem disciplina no verso 8, nós somos bastardos e não filhos, ou seja, somos filhos ilegítimos. A prova de que você é filho de Deus é que ele lhe disciplina. Se você consegue viver nesse mundo, pecando, você faz uma coisa errada, olha para cima, não vem nenhum raio, nenhum trovão. Opa, acho que Deus gosta de mim. Aí você continua sua vida errada, no pecado, fazendo o que não deve, e tudo está tranquilo, até você prospera, vai bem financeiramente, as coisas está com saúde, mas está praticando o pecado, está praticando o erro, e nada acontece. Você pode se iludir pensando que aquilo é uma prova de que Deus lhe ama, quando na verdade é exatamente o contrário. Porque quando Deus ama alguém, Deus não deixa aquela pessoa entregue ao seu pecado, mas Deus vem corrigi-lo, vem discipliná-lo, como um pai faz com seu filho. Qual é o pai que de fato ama seu filho, que vê o seu filho fazendo uma coisa errada e que não vai corrigi-lo, ajudá-lo, instruí-lo, educá-lo? Se você vem há anos vivendo uma vida de pecado, de erro, fazendo o que não deve, e tudo parece normal, continuar como era antes, alguma coisa está errada. Porque Deus bota a mão em cima do filho dele que sai do caminho, do filho dele que se desvia. Ele pode até por um tempo deixar que ele sinta as consequências, mas ele vai atrás, ele traz de volta. E nem sempre esse processo é um processo sem dor, mas na verdade pode trazer bastante sofrimento. Isso significa, portanto, que nós devemos nos sujeitar humildemente. E aqui o argumento dele, do verso 9 até o 10, para que nós nos humilhemos então, quando Deus nos corrige através da dor e do sofrimento, é um argumento baseado numa comparação que ele faz entre Deus como nosso pai espiritual e os nossos pais carnais. Aqui no verso 9 ele fala dos nossos pais segundo a carne. Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. É o normal, é isso que pais fazem. E nós os respeitávamos. Isso é o normal que filhos fazem. Quando eles são corrigidos pelos pais, eles se sujeitam, respeitando o pai, que lhe dá repreensão, correção e às vezes sublinha, né? Sublinha para que a lição seja aprendida. Nós não fazemos isso com os nossos pais. Nós não acatamos a correção dos pais. Quando eles nos instruem, quando eles nos repreendem, nós não nos sujeitamos. Aí vem a pergunta: não havemos então de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Não deveremos então, muito mais do que nos sujeitamos aos pais humanos, nos sujeitar a Deus quando Ele nos corrige por meio da dor, do sofrimento, da contrariedade, para que nós aprendamos, para que nós cresçamos? A atitude que Ele está pedindo aqui dos crentes hebreus, a quem Ele escreve, é de que se sujeitem a Deus, que eles vejam aquelas perseguições, aquele assédio da polícia, aquela prisão e a perda dos bens e tudo mais, como sendo o Pai Celeste usando aquilo para ensinar para eles que Ele tem um tesouro maior, Ele tem riquezas maiores, há bens melhores guardados pelo Pai espiritual, e que eles não deviam se apegar às coisas desse mundo, mas estar prontos para a cidade celestial que Deus tem preparado para eles. Deviam se sujeitar, portanto, em vez de se rebelar, ter um coração amargurado, questionamentos e uma série de outras atitudes que a gente sabe que os crentes têm quando a coisa começa a dar errado. Porque ser crente quando tudo está fácil, tudo está indo bem, é muito tranquilo. Agora, quando as coisas começam a ficar difíceis, aí sim é que nós sabemos do que é que nós somos feitos. Nós sabemos o que é que está de dentro de nós. A provação, ela tem essa peculiaridade, essa particularidade. Ela arranca de lá de dentro de nós o que de outra maneira ficaria escondido. Ela mostra o que nós somos por dentro. É quando vem a dificuldade, a contrariedade, a dor e o sofrimento. Por isso, o
a orientação aqui é de sujeição. E no verso 10, mais um argumento quanto ao propósito. No verso 10, eles nos corrigiam, os pais humanos, por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, além de ser uma correção que era por um tempo, né, uma repreensão que dura o quê? Alguns minutos, né? Talvez uma surra, né? Que talvez dure 2 minutos, 3, dependendo de como se faz. Na família da minha esposa, que é reformada da Holanda, ela me conta que tinha um avô, o reverendo Francisco Leonardo, né? Aliás, o pai dela, o reverendo Francisco Leonardo, conta que o pai dele era um homem muito crente, era um presbítero da igreja reformada, que tinha o hábito de, quando os filhos erravam, então ele mandava o filho pegar uma régua que estava atrás da porta, pendurada, né? Onde ele tinha gravado todas aquelas passagens de Provérbios que dizia: repreende a criança, corrige a criança com vara, tal. Tinha uns 10 versículos gravados na madeira. E aí ele então pegava a criança, né, que tinha feito o que não devia, e corrigia com a régua. E enquanto ele corrigia, cantava salmos. E a surra durava enquanto ele cantava o salmo. Ruim é quando era a vez do Salmo 119. Ai da criança que batia no Salmo 119. A vez dela, né? Porque é um salmo com quase 200 versículos, né? Então, esses pais humanos, eles nos corrigem por um pouco de tempo, ainda que seja da duração do Salmo 119, segundo lhes parece melhor. Mas o contraste é que o nosso Pai Celestial, ele nos disciplina para aproveitamento. O aproveitamento aqui é o aproveitamento para a vida eterna. Enquanto que os nossos pais humanos nos corrigem aqui para a realidade humana, a disciplina de Deus nos prepara para a vida eterna. Ela vai produzir resultados eternos. E finalmente, final do verso 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como é que nós nos tornamos participantes da santidade de Deus? Sem dúvida, primeiro, novo nascimento. Deus nos regenera, nos dá uma nova natureza que é similar à sua ou semelhante à dele. Ele nos dá o seu Espírito Santo e começa o processo de santificação através do qual Deus faz com que essa nova natureza suplante a natureza antiga, para que nós mais e mais nos tornemos participantes da sua santidade na prática. Isso significa amarmos, sermos honestos, verdadeiros, vivermos para a glória de Deus, sinceros, transparentes, claros, misericordiosos, compassivos, leais. E só tem uma maneira na prática de Deus nos fazer participantes da santidade dele. É tirando de nós toda essa imundícia, todos os resquícios do pecado, mediante o sofrimento, a dor, a provação e a dificuldade. Esses são os esclarecimentos que o nosso autor aqui está dando àqueles crentes. E ele termina então com algumas orientações práticas sobre o que eles deveriam fazer. E vai aí do verso 12 até o verso 17. A primeira orientação está aí no verso 12. Por isso, ou seja, à luz de todos esses esclarecimentos, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A figura aqui é de um corredor que correu muito e cansou. Quando ele cansou, ele caiu de joelhos, machucou os joelhos. As mãos que apoiaram a queda estão machucadas também. Ele está exausto da corrida, ele está caído ali, ferido. É assim, essa descrição que eu creio é muito exata e própria de como nós nos sentimos às vezes. Corremos e não aguentamos mais. Os joelhos vacilaram, as mãos estão descaídas, estamos no chão, não podemos mais correr. E Deus então vem e diz: por isso, você agora entendeu por que eu estou fazendo isso. Você sabe qual é o meu propósito. Você sabe qual é a minha intenção. Por isso, então, você agora levante os joelhos trôpegos. No verso anterior, verso 11, ele deu a razão para isso. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, não é verdade? Ela não parece ser motivo de alegria. Quem está sendo disciplinado, eu nunca vi meus filhos felizes da vida quando eram disciplinados. Na verdade, eles ficavam tristes mesmo, choravam, se abatiam,
Né? Toda criança normal, quando é corrigida, toda pessoa normal, quando é corrigida, ela se sente triste, a sensação de fracasso, a sensação de desapontamento, a sensação de que não correspondeu à expectativa e que agora ela está passando por esse vexame, por essa vergonha, porque ela não foi o que deveria ser. Então, a disciplina, quando ela acontece, ela é motivo de tristeza. Ou seja, Deus não repreende você quando você fica abatido, deprimido, angustiado debaixo da vara dele. Quando o chicote está piando, Deus sabe que é isso que você vai sentir mesmo. É tristeza mesmo. Ele não está pedindo para você ficar rindo e gargalhando e louvando o tempo todo. Ele sabe que você vai sentir tristeza e que vai doer sim. E é o que ele diz aqui. A disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas, veja só, depois, entretanto, ela produz o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esse é o alvo de Deus, que você seja uma videira frondosa, uma árvore frutífera. Mas esse fruto de justiça, esse fruto pacífico, ele é o resultado dessa disciplina corretiva de Deus. É através dessa forma que Deus nos faz frutíferos. Por isso, verso 12, restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Levantem. Levantem. Não é hora para ficar aí caído. Não, você ainda não lutou até o sangue. Na verdade, é um motivo de tristeza, eu sei. É de sofrimento, não tem problema, pode chorar, pode dizer para Deus que está doendo, ele sabe que está, ele admite isso, mas não é momento para ficar descaído, mas levantar-se e restabelecer. Segunda orientação, verso 13: façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A palavra curar aqui no original é de onde vem a palavra ortopedia. A ideia então de alguém de um andarilho peregrino, manco, que pode tropeçar, cair e se extraviar. Façam caminhos retos. Usem todo esse sofrimento, toda essa lição para andar corretamente. Aprendam a lição, aprendam a andar reto no caminho de Deus. É esse o alvo dele. Terceira exortação no verso 14: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Usa esse período de disciplina, de correção, de sofrimento e de dor para buscar a paz com todos, se reconciliar com os irmãos. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja querendo fazer. Que você se reconcilie, busque a paz. Tira o ódio, a mágoa, a inimizade, o descontentamento, procura a paz com os irmãos e siga assim a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que Deus lhe disciplina, porque quem não participar da santidade de Deus não verá a Deus. É porque Ele ama você, então, que Ele está fazendo estas coisas, para que você veja Deus. Quarto, verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é uma raiz de amargura? Amargos são aqueles crentes que, não entendendo o propósito do sofrimento, eles se revoltam, eles ficam ressentidos com Deus, eles ficam ressentidos com os instrumentos que Deus usa para corrigi-lo. Porque às vezes Deus levanta, para fazer isso, Deus levanta pessoas que Ele usa para nos corrigir, nos disciplinar, nos repreender, e nós ficamos amargurados, ressentidos com essas pessoas, quando nós devíamos ver que quem está por detrás delas. Deus as está usando para corrigir, para repreender, para mudar. Então não deixa que uma raiz de amargura lá no coração brote, porque quando um crente fica amargurado, quando ele é corrigido, quando ele é repreendido, quando as dificuldades da vida vêm, ele contamina muitos, ele murmura, ele fala mal, ele reclama de tudo, nada está bom para ele, e aquilo se espalha, contamina outros. E ele perdeu de vista o propósito de Deus. É tão ruim quando a gente é amargurado e ressentido. Nada, nós estamos de mal com a vida, e de mal com todo mundo. Nada está bom, é só amargura. Você já conhece alguém ou convive com alguém que tem uma nuvem negra em cima, saindo aqueles raios e trovões, não tem nada bom,
Raiz de amargura. Pessoas amarguradas são aquelas que não entendem o propósito do sofrimento, da dor e da disciplina de Deus. Então, cuidado com a raiz de amargura é a quarta exortação. E a última, do verso 16 a 17, não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Qual foi o problema de Esaú? Esaú chegou de uma caçada com fome, aflito, angustiado, e trocou o seu direito de primogênito por um prato de comida. A figura aqui é muito clara. A comparação é perfeita. Aqueles crentes estavam sendo pressionados. E de repente, no meio da aflição, eles podiam trocar a primogenitura espiritual deles, filhos de Deus, por um prato de lentilhas, pelo alívio temporal de serem livres da perseguição, abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. No final é dito aqui, ele buscou lugar de arrependimento, mas não achou mais. É como se ele dissesse, se vocês abandonarem a Cristo e voltarem para trás, é o fim. Não façam como Esaú. Não desmaiem durante a perseguição. Não desistam por causa do sofrimento. Eu encerro então com algumas dessas lições aqui, trazendo para nós. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que o fato de que você é crente, que você é filho de Deus, isso não significa que aqui nesse mundo a sua vida vai ser tranquila, sem problemas, que as barreiras vão ruir, que as muralhas cairão, que o mar vai se abrir e que você vai andar sobre as águas. Não é isso que a Bíblia diz. Ao contrário, o caminho de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho estreito, da porta apertada. Ele nunca nos iludiu, nem fez falsas promessas. Ele sempre disse aos discípulos, quem quiser me seguir, vai ter que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Se você entrou na igreja, se você se tornou cristão, pensando que isso de alguma maneira lhe traria algum benefício aqui nessa vida, em termos de prosperidade, tranquilidade, segurança, então você nunca entendeu de fato o Evangelho. Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Ele nos prometeu uma chegada certa, mas não uma viagem tranquila. E aqui nesse mundo, nós passamos por tudo isso. Você não está isento de perder um ente querido, de ser acidentado, perder seu emprego, falir a sua empresa, pegar uma doença terminal. Você não está isento disso. Quando cai um avião, morre crente e descrente. O crente não fica batendo as mãos, feito asa, flutuando no ar. Ele cai no chão também. Morre todo mundo. Estamos sujeitos a isso. Então, essa é a primeira lição que você tem que entender. Segunda, que quando estas coisas acontecem com você, elas não são uma prova do desprazer de Deus, ou que Deus está com ódio de você, ou que Deus não lhe aceita. Na verdade, é exatamente o contrário, porque Deus repreende a todo aquele que recebe e açoita a todos que ele acata como filhos. Porque se você está sem essa disciplina, então você é bastardo, é um filho ilegítimo. Não é filho de Deus, porque os filhos legítimos de Deus, que vão herdar o reino dele, eles são treinados, educados e preparados para herdar o mundo. E se nós vamos ser herdeiros do mundo, o que é perdermos aqui esses bens materiais? Terceira coisa, no meio da dificuldade, do sofrimento, da dor e da provação, lembre do propósito de Deus e não jogue fora a sua dor. Não desperdice o seu sofrimento. Entenda o propósito dele. Preste atenção. Não menospreze. Atente e faça a pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer comigo? O que é que eu preciso mudar? Em que é que eu preciso crescer? E se você abrir o seu coração, estiver disposto a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, você vai ver o que está escrito aqui no verso 10 acontecer, que embora a disciplina seja de fato um motivo de tristeza no presente, mas depois ela vai produzir fruto. Você vai sair mais firme, mais forte, mais crente e mais feliz, depois que tudo isso passar. Mas você tem que olhar para isso da maneira certa. Última coisa, não deixe que a amargura entre no seu coração. Não seja um crente ressentido, amargurado, revoltado com Deus, porque Deus permitiu que um ente querido seu morresse, porque Deus permitiu que um parente seu fosse acometido de uma doença terminal, ou mesmo você,
que vem sofrendo desde criança. Tem pais que sofrem desde criança com filhos problemáticos, filhos com problemas, com deficiências. É uma dor, é um sofrimento. Mas não permita que isso, de alguma maneira, lhe afaste de Deus, ao contrário. Que isso tudo seja usado, abrace isso e faça com que isso seja, na verdade, a carruagem que vai lhe levar mais próxima dele, mais para perto de Deus, mais perto do seu propósito e do seu querer. E que Deus finalmente conforte a vocês e a mim no meio das nossas aflições, que são muitas, todos nós as temos e passamos por elas, e que o propósito dele se realize em nós, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Esse é o alvo maior de Deus com tudo isso. Ele quer a sua santidade. E se para obter a sua santidade, a tua santidade, ele tiver que sacrificar aquelas coisas que você tanto preza, ele vai fazer isso. Porque ele ama a santidade mais do que qualquer outra coisa. Ele ama o seu nome e a glória do seu nome. E ele quer que você participe disso.